das madrugadas, algumas atividades no grupo das mulheres, e o Senhor se movendo no nosso meio. E eu sempre dizendo assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Sempre falando assim: se o Senhor não estiver presente, eu não vou. Eu preciso da sua presença, eu preciso que o Senhor vá conosco, eu preciso sentir as tuas mãos nos conduzindo, pegando sobre as nossas mãos, nos levando, porque isso é primordial, porque eu preciso da tua presença sobre as nossas vidas, se movendo sobre as nossas vidas. Irmãos, nós estávamos adorando ali, e de repente eu senti alguém parar na minha frente. Eu senti aquela pessoa parar ali na minha frente e disse assim para mim: você não pediu para mim vir, e eu vim, eu estou aqui. E eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar, e eu não me contive, porque o Senhor chegou bem pertinho de mim e disse: eu estou aqui, você pediu para mim vir, eu vim. Eu estou aqui porque em todas as minhas orações eu falava: Senhor, não me deixe dar um passo se o Senhor não estiver conosco. Eu preciso da tua presença na nossa vida. Eu preciso da tua presença na vida dessas mulheres. Eu preciso da tua presença no nosso meio. E eu senti o Senhor parar na minha frente e dizer assim: tu não disse para mim vir, eu vim, eu estou aqui. E eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Ele veio, Ele está aqui. O Senhor, Ele está aqui, Ele está aqui. O Senhor está se movendo neste lugar, o Senhor está aí do seu lado, o Senhor está te vendo, Ele está te olhando. Ele veio ao meu encontro, Ele veio ao seu encontro. Senhor, Ele não fala assim com qualquer um, Senhor não se manifesta assim na vida de qualquer um, Ele se manifesta na vida daqueles que creem, que Ele se manifesta. E eu não queria abrir os meus olhos, e eu ouvindo aquela voz e se movendo dentro de mim, dizendo: eu estou aqui, eu vim, porque tu pediu para mim vir. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: quando eu oro, eu falo: Senhor, eu sei que tem muitos lugares que o Senhor não está mais, e Ele não está mais. O Senhor não está mais, e nós não podemos ter o hábito de viver sem sentir a presença do Senhor na nossa vida, sem sentir que o Senhor está conosco, para que nós não possamos viver com a força do nosso braço, fazendo as coisas, achando que o Senhor está se manifestando no nosso meio. Não podemos, porque isso vai virando uma coisa comum, e nós vamos se movendo, e vamos deixando o Senhor para trás, se a gente não falar: Senhor, vem comigo, Senhor, vai comigo. Eu tenho esse costume, irmãos, de entrar no meu carro, abrir a porta do meu carro e falar: Senhor, entra, vem comigo, vai comigo. Vocês podem falar: ela é doida, sou doida mesmo, porque se o Senhor não entrar no meu carro, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Às vezes eu entro em cada viela, eu entro em cada lugar que as minhas filhas: mãe, não passa por ali, mãe, não entra naquele bairro, e mesmo assim eu vou e tudo, mas não porque eu sou ousada e quero empeitar e quero entrar, não, por causa da facilidade, da rapidez, e às vezes o acesso é mais rápido, e a gente procura ir por aquele lugar, e elas ficam: não faz isso sozinha, isso, aquilo. E eu falo: Senhor, me esconde. Quando eu vou viajar para São Paulo com meu marido, não importa a hora, a gente entra dentro do carro, a gente não liga o carro se a gente não falar: Senhor, vai à nossa frente, nos livra do mal, nos guarda, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, nossos irmãos que aqui está, Senhor, vai protegendo eu vou orando desse jeito. Senhor, nós estamos indo, mas vai à nossa frente, tira toda a violência, nos esconde, nos torna invisível aos olhos do inimigo. Eu não entro dentro do carro sem eu orar, irmãos. Eu oro, eu peço a presença do Senhor, que o Senhor vá conosco, porque muitas vezes a pressa é tanta, nós estamos ligados no automático, que a gente esquece de acordar e falar: Senhor, toma o meu dia nas tuas mãos, dirige, vai à nossa frente, vai desaparelhando todo o terreno do inimigo da nossa frente, vai desativando tudo aquilo que ele está ativando de contrário sobre as nossas vidas. O mundo espiritual, ele é real, e ele se move contra a nossa casa, ele se move contra a nossa vida, e a gente fazendo isso, a gente ainda já encontra as adversidades.
Minha filha falou, mãe, desde o dia 6 de fevereiro até agora, é médico, é hospital, é um, é outro, e essa muvuca toda, e um corre para lá, um corre para cá. Não tem sido fácil, mas a gente sabe que o Senhor é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. E vou te dizer uma coisa, o Senhor permite que essas coisas aconteçam na nossa vida. O Senhor não tem nada com pessoas fracas, com pessoas que ficam inventando desculpa, com pessoas mole. O Senhor tem algo com pessoas corajosas, com mulheres ousadas, mesmo que com pouca força. Porque às vezes a gente não tem força nenhuma. Essa é a verdade. Tem dias da nossa vida que a gente não tem nem força. Não tem força. Nós nos levantamos na força do Senhor. Nós se manifestamos na força do Senhor, porque nós não temos força de nós mesmos. É na força do Senhor que a gente vai, é na força do Senhor que a gente levanta, é na força do Senhor que as coisas acontecem no nosso meio. É na força do Senhor, e se não fosse essa força na nossa vida, irmãos, nós já teríamos perecidos, viu? Esse tema, mulheres posicionadas, foi algo intencional, porque nós precisamos se posicionar diante de Deus. Temos que ter posição diante da nossa família. Temos que ter posição no nosso casamento. Temos que ter posição quanto à nossa vida. Por que posição quanto à nossa vida? Porque se eu não me amar, eu não consigo amar o meu marido. Se eu não me amar, eu não consigo amar a igreja. Então eu tenho que tomar um posicionamento de primeiramente me amar. Ama-te ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é a primeira pessoa que eu tenho que amar? Eu. Antes de eu amar o meu próximo, eu preciso amar a mim. Se ame, Magali, se ame a vida em você. O Senhor está dizendo para você nesta noite, se ame. Você tem valor, se ame. Eu te dou valor, se ame. Não tem como você amar o outro se você não se amar. Não tem como você se entregar se você não se amar. Não tem como fazer isso se você não colocar limites. Eu amo meu marido, mas tem hora que eu digo para ele, não, amorzinho. Não vou fazer isso. Não, amorzinho, agora eu não vou com você. Arrebenta o coração que muitas vezes a gente até quer ir, mas os desencontros, as atividades, e a gente tem que dizer um não. Né? Às vezes para minhas filhas, eu não posso. Lógico, sou vó agora. Opa, dá para ficar com as crianças que a gente mais queria? Não posso, tenho um compromisso. Agora eu não posso. É se amar, é se valorizar. É a vida que está em movimento e que se acontece. Então o Senhor está tratando as nossas emoções, os nossos comportamentos, primeiramente diante dEle. Porque nós estamos tão, irmãos, conturbados em algumas coisas que nós não conseguimos tomar decisões. Em coisas tão fáceis, tão simples da vida, muitas vezes não conseguimos tomar decisões. E eu sou uma delas. Porque o meu marido toma tantas decisões, fica da parte dele levar para passear, escolher o lugar, escolher o restaurante, que quando ele vira para mim e fala assim, Maga, onde que a gente vai jantar? Eu já toco a bola para ele, não sei, amor, você que sabe. Tipo assim, decide mais uma vez. Porque eu não consigo surpreender ele, amor, a gente vai em tal restaurante, olha, eu escolhi, a gente vai em tal lugar, olha, eu reservei um lugar, a gente vai para um hotel assim, partiu de mim. Entende o que eu estou falando? Falta de atitude. Falta de fazer uma escolha, de falar, não, olha, isso aqui eu que preparei, eu que montei, olha, é para nós, mas a gente resolve ficar, e de repente o Senhor permite que algo aconteça na nossa vida e a gente tem que recomeçar a nossa vida. E como é que a gente vai recomeçar se nós já estamos tão destruturadas e tão dependentes e tão acomodadas com algumas coisas da nossa vida que a gente não consegue resolver? Estamos acomodadas, de braços cruzados, porque tudo está fácil, é cômodo viver assim, é bom, não é? É bom, é cômodo, temos comodidade, que muitas vezes os filhos resolvem as coisas para a gente, marido resolve as coisas para a gente, vizinhos resolvem as coisas para a gente. Nós temos pessoas que fazem tudo pela gente, mas a gente não pensa no dia da manhã, o que pode acontecer, e essa comodidade vai assentando nos nossos corações, e a gente vai deixando de tomar posições na nossa vida,
tomar alguns posicionamentos necessários. Então a gente não vai deixar para acordar num momento de urgência e emergência. Sabe o hospital que a gente vai para urgência e emergência? Quem gosta de urgência e emergência? Ninguém gosta. Mas às vezes pode acontecer na nossa vida. Da urgência e emergência bater na nossa porta e a gente não sabe nem para onde correr. Nem para onde correr. Se ficar doente, a gente sabe. A gente tem hospitais que a gente pode escolher. Porque de frequentar o hospital, a gente sabe que esse é bom nisso e aquele é bom naquilo. Mas depende do que a gente está sentindo, a gente vai correr para um hospital determinado, daquilo que a gente está sentindo. Porque a gente sabe as deficiências que aquele hospital tem. A gente que mora aqui na Baixada sabe ou não sabe? Esses dias para trás, eu conversando com a minha vizinha, o marido dela passou mal, veio parar aqui no PS e acabou indo a óbito. Como ela não conhece nada aqui na cidade, eu disse assim, olha, se você passar mal, está aqui 2 telefone e endereço do hospital, que é para onde você vai. Chova para cima, chova para baixo. Se não tiver dinheiro, depois a gente dá um jeito e se vira. É nesses hospitais que você vai. Dando um direcionamento para ela. Porque a gente sabe ou não sabe? A gente sabe ou não sabe? Ou então a gente vai tomar um posicionamento. Senhor, eu estou doente. Mas eu não vou para lugar nenhum, eu vou dobrar o meu joelho e o Senhor vai dar um jeito, essa febre vai passar. E a gente dá aqueles 5 minutos da fé em ativa. E a gente vai gemer, vai tremer, vai passar mal, mas a gente vai se manter e a cura vai vir. Não é assim? Outra hora a gente vai orar, vai esperar, viu que não teve resultado, a gente vai correr para ser atendida. É conforme se move na gente, a gente vai tomando posicionamento e vai se movendo. Estar posicionada na presença do Senhor, ter posicionamento, é saber resolver situações difíceis, em momentos difíceis da nossa vida, que tem hora que o Senhor vai falar assim, fica quieto, fica calmo, que esse problema é para mim, você não vai nem precisar colocar a mão. E se você não sabe como colocar a mão, o Senhor vai te ensinar, Ele vai te dar estratégias. Ele vai falar, filha, olha, é por aqui. Você vai fazer assim, assim, assim. O Senhor é assim, Ele é diretivo e Ele é objetivo. Quando nós buscamos a presença dEle, queremos resposta dEle. Como eu sempre falo, muitas vezes eu vou pregar e o Senhor fala assim, filha, tu vai pegar em capítulo tal, versículo tal, e você vai pregar sobre isso, isso e isso. É muito fácil pregar, Edilma, porque Ele dá tudo. A gente só chega aqui cheia da unção de Deus e pá, 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 porque Ele fez tudo pela gente, deu a direção, sabe por quê? Porque eu creio que esta casa é do Senhor, e se você está aqui, Ele tem uma palavra diretiva para o seu coração. Esse povo não é meu, esse povo é do Senhor, e Ele sabe o que cada um de nós precisamos, e Ele sabe a palavra certa para alcançar a cada coração, e Ele dá a palavra certa, mas também Ele tira a estrutura muitas vezes, que a gente prepara a palavra, sobe aqui em cima, e Ele muda toda a pregação, e a gente vai no vácuo pregando, não sabe o que está acontecendo, mas mudou tudo, mas só quem está aqui em cima, só quem está com a palavra, e sabe, mas está na presença, no Espírito de Deus e vai embora. Porque está posicionada, sabe o que está fazendo, tem certeza, tem convicção, e o Senhor está falando, e Ele está se movendo no nosso meio. Isso é estar posicionado. E havia um povo que estava posicionado. Esse povo estava na Índia, povo judeus, estava ali juntamente, foi levado cativo e estava à mercê da vontade do Senhor. E Deus pega uma menina órfã, tira pai, tira mãe, dá para o tio criar. Toda improbabilidade, toda impossibilidade, o Senhor ajeita o rumo daquela menina, e aquela menina se submete, entra numa submissão de buscar ao Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor. Como outro dia o Senhor estava falando comigo, e Ele falou, filha, só eu vi quantas lágrimas Esté derrubou no travesseiro. Coisas que não está escrito na Bíblia, o Senhor desvenda para você. Só eu vi quantas lágrimas aquela menina derrubou, questionando a mim sobre algumas coisas, assim como eu e você. Lugares bons para uma mulher chorar é quando ela vira para o lado e o marido não está vendo e a lágrima desce em silêncio e vai escorrendo e vai escorrendo. Outro lugar bom é o chuveiro, que já vai lavando e vai chorando e já vai lavando e ninguém vê, nem filho vê, nem marido vê, e a gente grita
e a alma grita, e a gente agacha, e a água desce, e a gente chora. E o Senhor lava a alma e o silêncio da nossa alma e ninguém vê, mas Ele vê. Ele vê, Ele está te vendo. Em todos esses processos onde você derrama a sua lágrima que ninguém vê, o seu gemido, a sua dor, Ele está vendo. E tem hora que a gente não sabe, mas Ele sabe. E Ele vem com a resposta certa, correta para a nossa vida. E o tema da nossa palavra nessa noite, a sorte do homem está em Deus. A minha sorte, a sua sorte está no Senhor. O nosso Deus é um Deus de sorte. Não é a sorte da loteria, não, que engana algumas pessoas de ficar ali. Alô, som, com licença, pastora Magali. Vamos chegar aí. Está chegando? Eu estou vendo. Vem. O Senhor sabe, eu só estou interrompendo por uma boa causa. Amém. Em nome de Jesus. Minha Bíblia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Em nome do ministério, em especial em nome das mulheres, das mais jovens, às mais anciãs. Hoje eu venho aqui com a incumbência e com muita honra cumprir algumas das instruções que o apóstolo Paulo disse em uma de suas cartas à igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho, entre vocês que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Nesses versículos, o apóstolo Paulo nos instrui a dar honra àqueles que merecem honra. E a pastora de manhã, comentando, disse que algumas coisas saíram dos trilhos. Que muitas coisas não saíram como a pastora quis. Mas eu tenho certeza que Jesus estava no comando desse barco desde o início. E eu tenho certeza que todos que estão aqui, desde sexta-feira, empenhados, mulheres posicionadas, não vão sair da mesma forma que entraram. Então, nós te agradecemos por todo esse amor, pela dedicação à obra e pelo carinho que a pastora tem com todas as suas ovelhas. E acompanha esse vídeo aqui agora comigo. Aí, ó, já toda a quer igreja chorar, né? Hoje já estou chorona, irmãos. Vamos embora, vamos chorar mais um pouco. Magali de Souza Guedes, pastora, profeta, professora por dom e líder do Ministério de Mulheres Herdeiras da AD Pleno Amor. Mulher de visão, formada em análise comportamental, mas guiada acima de tudo pelo Espírito de Deus. Ama aconselhar suas ovelhas e direcioná-las ao caminho do céu. Há 33 anos, constrói uma história de aliança ao lado do seu esposo, o pastor Jefferson Guedes. Juntos, não apenas edificaram uma família, fundaram um ministério, levantaram um altar e deram origem ao Ministério Pleno Amor. Mãe de Micaele e dos gêmeos Jefferson Filho e Júlia Guedes, avó de 7 netos, 6 na terra e 1 no céu, carregando no coração a eternidade e, ao mesmo tempo, a alegria de uma promessa viva, quase alcançando sua meta de 12 netos. Sua trajetória não é comum, é marcada por um chamado profético, por fé inabalável e por uma perseverança que não negocia com circunstâncias. Uma mulher que vive o ID, não apenas pregando, mas formando uma geração inteira, até mesmo dentro da sua própria casa. Magali Guedes, também conhecida como Sapatinho de Fogo e Irmã do Coque, desde cedo ensina seus netos a pedirem por fogo do céu, porque ela não apenas fala, ela carrega, ela ensina e ela transborda. Ela ora como Daniel, dança como Miriam, tem a intensidade de Pedro, a fé de Abraão, mas, acima de tudo,
Ela é uma mulher cheia do Espírito de Deus. Receba agora, aplaudindo ao Senhor, a pastora Magali Guedes. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado. Vocês ficavam me emocionando desse jeito, né? Hã? Amém. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. E agradecer também o meu marido, tadinho, que esses dias ficou mais jogado que tudo. Não teve almoço, não teve janta. Maga, cadê a janta? Tá na geladeira. Maga, cadê isso? Tá ali, amor. Tô indo, né? O que mais sofre é ele. Maga, cadê você? Tô lá na madrugada, lá no outro quarto, orando. Hoje mesmo ele foi lá me buscar. Eu acordei 3 horas. Eu dormi, era 1h da manhã, 3 horas da manhã, já estava lá no quarto da oração. 5 horas da manhã ele foi atrás de mim. Eu já estava levantando para voltar para o quarto, né? Aí eu vou quietinha para abraçar ele, ficar juntinho. Ele vai me caçar, estou sempre lá no outro quarto orando, né? Mas muito obrigado, meu amor, pelo entendimento, pelas compreensões, pelas broncas, né? De novo, Maga, vai orar? Eu falei, eu vou. Eu preciso disso, preciso estar lá. E ele, né, me deixa ir para os braços do Senhor, né? E por causa dele, por essa compreensão, que eu sou o que sou. Muito obrigado, meu amor. Amém. Vamos voltar lá. Então, o tema da nossa pregação é a sorte do homem está em Deus. Esther, capítulo 3, versículo 1 nos diz assim: passados esses acontecimentos, o rei Assuero, Xerxes, engrandeceu diante de todos a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, exaltando-o em dignidade, lhe concedeu preeminência sobre todos os ilustres oficiais e seus colegas. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele. Então, alguns oficiais do rei que estavam à porta do palácio observavam a atitude de Mardoqueu. Então questionaram: por que motivo desobedecem a ordem do rei? E visto que lhe indagavam sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não se dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Amã, a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado, pelo fato de ser ele judeu. Quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Resumindo, irado. Sabe quando tu ira uma pessoa de graça? Que tem pessoa que se ira com você de graça, não gosta de você de graça. E eu estava falando para o meu marido esse dia, está tudo bem, que tem gente que não vai gostar da gente, está tudo bem. Porque o Espírito do Senhor não bate com algumas pessoas e essas pessoas não vão gostar. E não fique triste por isso, não. Ai, não gosta de mim, fala mal. Amém, não vai gostar e não tem que gostar mesmo, irmão. É assim mesmo. A gente não tem que se vitimar por causa disso, não. Jesus nos ama. E tá bom. Amém? É isso, né? E nos diz a palavra do Senhor assim: e visto que lhe indignava sobre o mesmo assunto dia após dia, e notando que ele não se dava atenção, mas apenas respondia que era judeu, foram contar o que estava se passando a Amã, e a fim de verificar se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado pelo fato de ele ser judeu. Quando Amã constatou que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, ficou muito indignado. Todavia, assim que soube a que povo Mardoqueu pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Amã procurou uma maneira de matar a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. No primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Assuero, Xerxes, no mês de Nisã, ou Abibe, aproximadamente entre março e abril, lançaram-se isto é, sorte diante de Amã, com o objetivo de escolher um dia e um mês propício para executar o plano do extermínio. E o Pur indicou o 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março. Até aqui, meus irmãos. Na palavra de Deus, quando os judeus precisavam de uma resposta, eles lançavam sorte. Se deveria ir, se não deveria ir, se deveria fazer, se não deveria fazer, que orientação
eles teriam da parte de Deus sobre o assunto que eles desejavam resolver. Alguém já fez isso, irmãos, com Deus? Vamos se dizer, para entender melhor, uma prova do Senhor. Resumindo, é isso. Eu canso de fazer prova do Senhor. Senhor, olha, se o Senhor está neste negócio, eu quero que o Senhor responda assim, assim, assim. E responda para mim, Senhor. Eu quero que o Senhor seja claro. É fazer prova do Senhor. Então aqui está se dizendo sorte. Mas não só o povo de judeus buscava por uma resposta. O povo pagão também buscava. Eles lançavam a sorte para ter uma resposta dos seus deuses, de como fazer, como executar. Eles também faziam isso. Então lançar a sorte na Bíblia se trata de uma forma imparcial, aleatória de fazer uma escolha. Era um método, uma forma neutra para decidir muitos assuntos na antiguidade. Assim como em Atos capítulo 1, 26 e 27. Coloca aí para mim, Caio, por favor. Atos 1, 26 e 27. Eles estavam precisando de um discípulo para colocar no lugar de Judas. Judas havia tirado a sua própria vida, então eles estavam precisando de um discípulo para colocar. Então nos diz assim, então lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. 27. Não? Na minha Bíblia tinha lá o 27. Então, tudo bem. Então, lançaram a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 discípulos. Por quê? Porque eles estavam precisando colocar mais um. Eles queriam ter certeza qual era esse que ia suceder a Judas. Então, tinha que ser uma pessoa responsável, com as características, idôneo, com caráter cristão. Eles foram lá e tiraram a sorte, e essa sorte caiu em quem? Matias. Então, tirar a sorte, hoje, a gente vai se dizer assim que é buscar do Senhor uma confirmação para determinadas coisas que nós precisamos resolver. Alguns assuntos que nós precisamos resolver. Um certo dia, eu estava orando na sala da minha casa, e eu falei assim com o Senhor, Senhor, se esse assunto é de Ti, e se o Senhor vai resolver esse assunto, e se é isso mesmo que o Senhor vai fazer, eu quero que nesse momento eu receba uma proposta para pregar numa igreja. Fiz isso. Fiz a minha oração. E falei assim, que o meu telefone toque e eu recebo uma proposta para pregar numa igreja. Eu levantei, deixei o meu telefone na sala, fui até a cozinha, eu tomei água. Quando eu voltei, estava lá, pastora Magali, haveria a possibilidade de você pregar tal dia na nossa igreja? Mano, hã? Eu falei, hã? Falei, o Senhor está nisso. Eu nem acreditei naquilo que eu falei com o Senhor. Eu estou falando algo que aconteceu comigo. Eu queria uma resposta de Deus, se Ele ia trabalhar naquele negócio. Sabe o que eu estava fazendo? Lançando a sorte. Quem vai me dar a direção disso é o Senhor. E eu fiz a minha oração, larguei o meu celular e eu disse desse jeito, eu quero receber uma proposta de ir pregar numa igreja agora, Senhor. Meu telefone vai tocar e eu vou receber uma proposta de ir pregar. Quem que faz isso, irmão? De manhã cedo, era 9 horas da manhã. Eu larguei meu telefone, fui pegar água. Quando eu voltei, estava lá. Gente, eu não acreditei. Falei, não é que Deus vai resolver esse negócio? Porque era impossível. Às 9 horas da manhã eu estava ali orando e recebi uma proposta de ir pregar numa igreja. E eu fiquei pasma, lançando sorte. Lançar sorte é a gente fazer prova de Deus. Senhor, você está nesse negócio. Preciso colocar o meu filho numa escola. Não tenho dinheiro. Mas eu quero colocar, Senhor, você sabe que hoje criança precisa estar qualificada e a gente precisa incentivar os nossos filhos desde cedo. Nós temos desejo no nosso coração muitas vezes, mas nós não temos condições financeiras. É mentira o que eu estou falando, irmãos? Não é só para colocar numa escola, é para muitas coisas. Então nós precisamos fazer prova de Deus, porque a Bíblia diz que não adianta a gente tentar construir um prédio e se a gente não fizer as contas, os cálculos, vai dar ruim. Vai dar ruim porque a gente vai começar e nós não vamos terminar.
porque os cálculos que foram feitos foram errados. Mas quando nós pedimos para o Senhor, Senhor, vem comigo, abre as comportas do céu, me responde dos altos céus, eu preciso de clareza nesse plano, eu preciso de clareza nisso que o Senhor vai fazer. A mesma coisa quando Josué pega 2 homens e manda ir até Jericó, manda ir espiar a terra, manda ir ver como é que eles voltam, para ver como que dá para destruir aqueles muros, para poder entrar ali dentro. O Senhor usa uma mulher, só de ouvir de um Deus tão poderoso, que se alia aqueles homens e eles voltam, dizendo como é que eles podem fazer, e o Senhor dá a diretriz para Josué. Então, em muitas coisas, nós temos que entender uma coisa, que a nossa sorte vem do nosso Deus Todo-Poderoso para nos responder o que nós devemos fazer na nossa vida, e não ligar o piloto automático e sair com o carro andando, sem saber para onde ir, sem rumo, dar murro em ponta de faca. Eu vejo muitas pessoas, muitas vezes, receber um dinheiro de uma firma, saiu de uma firma, vai lá, abre um negócio, sem a direção de Deus, depois perde todo o dinheiro que investiu, fica com a mão na frente, outra atrás, e sem todas as suas reservas, e depois quer colocar a culpa em quem? Deus. E que Deus tem culpa de quê? Fala para mim, irmãos. Que tu fez a vontade do seu coração sem uma direção divina, ou por causa das suas emoções. Sabe por que o povo de Deus erra muito? Porque ele é muito emocional. Emocional. E algumas coisas diante de Deus nós precisamos ser o quê? Racional. O nosso culto a Deus não é emocional, é racional. Nós elevamos a nossa voz, nós adoramos, porque nós não vemos, mas nós sabemos a quem a gente está adorando. Nós não estamos vendo, mas nós sabemos em quem nós cremos. Um Deus Todo-Poderoso, dono, criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, todo o controle sobre todas as coisas. Tem o controle sobre todas as coisas. Ele ainda está no controle de todas as coisas. O Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Então, o uso da prática de sorte era uma coisa normal. Eram decisões que eles precisavam tomar. Então, Ele lançou o que? Era o Pur. O Pur foi o dia da sorte. Qual era o dia que eles iriam praticar a morte dos judeus? Qual é o dia que a morte dos judeus entraria em cena? E diz que quando eles tiraram a sorte, levou ainda 1 ano. Hoje já está maquinado o plano do diabo. Hoje Amã já tinha toda a fúria dentro do seu coração, de tudo que o inimigo foi fazendo, aquele servo instigar o coração de Amã, vendo que Mardoqueu não se prostrava, que Mardoqueu não se dobrava, e eles olhando o comportamento de Amã, e eles instigando, olha Amã, tu vai tolerar isso? Todo mundo tem que se prostrar, mas Mardoqueu não se prostra? Sabe quando você é dono de uma empresa, e os funcionários em volta, pega um funcionário e fica te instigando, por que que com ele você tem tratamento diferente? Por que que com ele você faz assim? Por que que com ele você protege? Não é porque você protege, não é porque você faz assim, porque você tem um direcionamento de Deus, com como que você deve tratar. Afinal de contas, quem é o dono da empresa? Sou eu. Quem sabe como tratar ou deixar de tratar? Sou eu. Ninguém tem que vir dar bedelho na minha empresa. Quem é dono de empresa aí? É assim ou não é? Quantos de vocês são pressionados? Porque às vezes tem um tratamento, não porque vocês querem, porque o Senhor faz você fazer desse jeito, dessa maneira. E é diferente o que Deus faz com a gente? É diferente do que Deus faz com a gente? Olha aí para a tua mão. Os dedos são iguais? Não, né? Os dedos são diferentes um do outro, não são? Mas se você tirar um, vai te fazer falta, não vai? Todos eles têm uma função na sua mão, não é verdade? Eu estou falando para você um dia como Deus falou para mim. Olha para a tua mão, Magali. E eu olhei. Eu estava brava com a irmã da igreja. A irmã estava me infernizando. Nós estávamos numa conferência de jovens, e
E a irmã lá, sabe, e isso e aquilo, e não sei o quê. Eu cheguei tão furiosa em casa que eu falei, ó, Senhor, quer saber? Amanhã eu não vou fazer nada na igreja. Eu faço porque eu quero, eu faço porque eu te amo. E eu estou incomodando ela, sabe? A irmã estava incomodando. E eu estou incomodando ela, então faz o seguinte, não deixa ela fazer, Senhor. Eu não preciso disso. Eu não vou não, Senhor. Eu vou ficar no meu cantinho, eu vou chegar na igreja, eu vou ficar no meu cantinho, eu vou ficar quietinha, eu não vou fazer nada. Aí o Senhor falou assim, olha para a tua mão, filha. Tu está vendo os teus dedos? São tudo um diferente do outro. Preciso de todos eles. Você também precisa de todos eles. Assim são os meus filhos, um diferente do outro. Eu amo todos iguais. Mas eu trato cada um de forma diferente, individualmente. E você não tem nada a ver com isso. Amanhã tu vai entrar na igreja, tu vai sorrir para ela, tu vai tratar ela muito bem, porque no céu que tu vai entrar, ela também vai entrar. Deus foi curto e grosso comigo e diretivo. Tu não tem escolha. Amanhã tu vai fazer tudo que tu tem para fazer, e tu vai olhar na cara dela, e tu vai dizer que ama ela, e tu vai tratar ela. E eu chorei, com raiva de Deus. Fiquei, porque você está falando com Deus, você não espera ouvir isso de Deus. O que Deus estava fazendo? Deus estava protegendo ela. É esse sentimento que eu tive. E muitas vezes nós ficamos irados, injustiçados com a forma que Deus trata algumas pessoas. E muitas vezes de dentro da nossa casa. Por que tanto amor? Por que o Senhor preserva a vida daquela pessoa? Por algum acaso tu és juiz? Por algum acaso tu é Deus? Para dizer como é que Deus tem que tratar, como é que Deus tem que fazer, se Ele é tão misericordioso, cheio de graça comigo e com você, que alcançamos a sorte do Senhor sobre as nossas vidas, e a gente tem que colocar o bedelho, como é que Deus tem que tratar o outro. Mas a gente é ingrato, a gente é assim, a gente faz isso. E aquele povo estava fazendo isso com Mardoqueu, incitando sobre Amã a fúria, a raiva. E ele só respondia assim, eu sou judeu, eu não pratico isso, eu sou judeu, eu não pratico isso, a minha lei é outra, eu não me dobro. Sabe quando as pessoas querem que você se dobre diante de algumas coisas, de algum costume do mundo, e você fala, não, muito obrigado, isso não cabe em mim, isso não me serve, e você se mantém na sua postura. Era isso que Mardoqueu estava dando em resposta àquele povo, isso não me cabe, isso não me serve. E tem coisa que não nos serve. Eu não vou me prostrar, porque eu só vou me prostrar diante de Deus. Ele tinha um posicionamento sobre a vida dele. E isso foi criando uma fúria, uma raiva diante do coração de Amã. E Amã, aqui no primeiro versículo, a gente vê aqui que passado os acontecimentos, quais foram esses acontecimentos? Foi quando Vasti é tirada do trono e é colocada Ester, que o rei passa pelo momento de tristeza e arruma outra rainha para ele, e já escolheu Ester, já colocou Ester ali. Amã é colocado numa posição diante do rei como o braço direito do rei. Só que foi Mardoqueu que descobriu que tinha 2 servos do rei que havia feito uma tramóia para matar o rei, e não Amã. Mas agora quem está recebendo a honra? O ímpio. E muitas vezes a gente pensa assim, Senhor, eu trabalho, eu luto, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente olha para a vida do ímpio, o ímpio lá, ó, prosperando e indo. É justo isso, Senhor? É justo? E quem era que era para ter sido honrado? Quem era que era para ter sido colocado no lugar de Amã? Mas foi o quê? Esquecido. E muitas vezes o sentimento que a gente tem é o qual? Que o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor se esqueceu de mim. Eu tenho feito, eu tenho lutado. Senhor, eu tenho visto na minha direita, eu tenho visto na minha esquerda. Mas Amã chegou a esse posto. E o Senhor permite, irmãos. Eu digo que o sol e a chuva, ele nasce para alguns, é para igual. Chove para todos iguais. Tragédia acontece na vida do justo, mas também acontece na vida do...
É igual, irmão. Não pensa que nós, por servirmos ao Senhor, nós somos filhos privilegiados, que Ele vai nos colocar numa redoma e vai nos proteger. Sim, Ele vai fazer isso quando Ele achar necessário. Ele vai fazer. Mas não pense que sempre Ele vai fazer. Porque senão os discípulos não teriam morrido de cabeça para baixo. Não teria sido decapitado. E Jesus não teria passado pela morte de cruz como Ele passou, sendo humilhado, injuriado por causa dos meus pecados. Então não pense que na nossa vida só vai ser coisas. Não vai. É mentira. Se alguém falou isso para você, sinto muito em te dizer, isso é mentira. Mas em todo o processo que nós tivermos que passar, o Senhor vai estar conosco, nos cobrindo, nos guardando, tratando o nosso coração, tratando a nossa alma, limpando o processo, curando as feridas, nos transformando. Porque nós precisamos crescer e entender uma coisa, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence ao Senhor. E eu não sou dono nem da minha própria vida. Porque eu não sei até que dia que eu vou viver, eu não tenho esse poder de dizer, Senhor, eu quero viver até os 100 anos. Senhor, eu quero viver em forma firme, no formol, como o nosso pastor não sai dos 39. Não temos esse poder. Nós não temos esse poder. Nós temos o poder de dizer, eu me submeto à tua vontade, ao teu querer. É nisso que eu me submeto. Então, nós temos aqui essa sorte de perguntar ao Senhor, e essa sorte de perguntar ao Senhor, na verdade, é um direcionamento que nós buscamos do Senhor para a nossa vida, e essa sorte, ela vem do Senhor. Olha só, Provérbios 16, versículo 33, nos diz assim, coloca aí para mim, Caio, por favor. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Você pode até colocar alguma coisa diante de ti, mas a decisão tem que vir de quem? Do Senhor. Do Senhor, né? Provérbios 18, 18. Caio, por favor. Lançar sorte resolve com e decide questões entre poder. Olha aí. Então, você pediu uma confirmação para o Senhor, resolve algumas situações na nossa vida. Resolve ou não resolve? Quem está dizendo isso? A palavra do Senhor, lançar sorte, resolve contendas. Resolve algumas situações na nossa vida. E decide questões entre poderosos. Quem são esses poderosos? Muitas vezes entre marido e mulher. Porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Então são dois poderosos. E agora? Com quem vai estar a resposta? É com a Cris ou com o Maico? O amor? Aí, Maico, ela já disse que é ela. Já fez assim comigo. Aí, ó, tá vendo? É isso. Aí. Entendeu? É fácil de... Tu viu? É fácil de resolver, irmão. Não tem problema, não. Por que a gente fica caçando problema? Não é? As coisas são fáceis de resolver. Não é difícil. Salmo 126, versículo 4. Coloca aí para mim, por favor, Caio. Salmo 126, versículo 4. Restaura-nos, Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb. Sabe que era as correntes do Negueb? Era uma terra seca, árida. Não tinha vida. Alguém já foi no interior que quando você chega num tempo de sequidão, quando passa os carros, aquela terra vermelha sobe assim, que as roupas vira barro, assim, não tem... É isso que está dizendo, assim, a terra era tão seca que quando a chuva caía, ela vinha descendo por correntes de água, assim, ó, molhando a terra, assim, as correntes de Negueb, ela descia com tudo. Então está dizendo, Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb, que quando a chuva vinha, a terra ficava como úmida. Aquela aridez toda ia embora. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte, né? Restaura, Senhor, em outras versões diz isso. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Deuteronômio 30, versículo 3, coloca aí para mim, Caio, por favor. Deuteronômio 3, 30, versículo 3.
então o Senhor, o seu, trará a restauração a vô, terá compaixão de vô, e os reunirá novamente de todas as nações por onde estiver espalhado. Na minha versão está dizendo assim: então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti. Tu tem essa versão aí, Caio? Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e terá compaixão de ti. Eu só não anotei aqui qual é RA aqui, ó, versão RA. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. São os decretos que o Senhor tem para a nossa vida. Decreto de vida. O inimigo, ele maquina, irmãos. A Tainara estava aqui contando a minha nora que o primeiro foi o Jezreel. Meu Deus do céu, que luta! Quando essas meninas engravidam, é oração em dobro. O Senhor guarda, o Senhor protege. Porque quanto maior é a luta, maior o Senhor vai usar essas crianças na face da terra. Então, o alvo do inimigo é o quê? É tentar tirar no ventre. Esse é o alvo do inimigo, de tentar frustrar os sonhos. O alvo do inimigo é esse. Então a gente luta e o Senhor permite, porque o Senhor quer moldar a nossa fé, o Senhor quer moldar a nossa coragem, o Senhor quer moldar a nossa ousadia. O Senhor está procurando homens e mulheres corajosos de fé, de ir até o último com o Senhor, a ponto de fazer o quê? Se não for para nascer também eu entrego a ti. Acabou. Entrego a ti. O que eu fiz com a minha netinha, a Antonella? Eu fui até o necrotério do hospital e eu fui orar. Falei para a médica: posso ir ver a minha netinha lá no necrotério? Ela: sim, vou pedir para uma enfermeira te acompanhar até lá. Aí fui até o necrotério, perguntei para a enfermeira assim: posso pegar minha netinha no colo? Ela disse assim: pode. Ué, eu não sou uma mulher de fé? Eu não sou uma mulher que acredita? Não acabaram de ler ali? Então eu vou até as últimas consequências. Posso pegar minha netinha no colo? Pode. Peguei minha netinha no colo, Antonella, e falei: Senhor, no nome de Jesus, se tu quiser, tu pode botar fôlego de vida aqui agora. E pegava os bracinhos dela e falava: Antonella, no nome de Jesus, respira. Fogo de Deus aqui. Espírito de Deus, Espírito de vida aqui. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E fiquei ali orando, e pedindo ao Senhor, e orando: Senhor, se for a tua vontade, nós estamos aqui ali naquele necrotério do hospital. Depois perguntei para o meu marido: amor, você quer orar? Dei para ele, depois dei para outra avó, para o outro avô: vocês querem orar? Irmãos, a gente só pode se arrepender daquilo que a gente não fez. Como que eu vou me arrepender daquilo que eu fiz? Eu tive um resultado, eu fui até as últimas consequências. O Senhor poderia ressuscitar. Eu sempre dizia para minha filha: a gente sabia que Deus ia levar a Antonella. Era o Dominique e a Antonella que estavam na barriga, e a gente sabia. Minha filha falava assim: mãe, o Senhor disse para você que é a Antonella que Ele vai levar. Eu falei: o Senhor não disse, mas eu sinto no meu coração. É a Antonella que o Senhor vai levar, não é o Dominique. O Senhor vai levar a Antonella, é convicção, irmãos. O Senhor não tinha dito nada claro para mim, mas tem coisas que o Senhor não diz com clareza. Eu sinto, a minha alma sente, a minha alma arde. Então, desde que o Senhor se revelou, o Senhor falou, a nossa alma já estava o quê? Sofrendo, chorando, porque haveria um luto, haveria uma dor. E a gente já estava ali se preparando para aquele momento, mas em todo momento eu dizia assim para minha filha: nós vamos orar, porque até o último momento o Senhor pode reverter esse quadro, e se Ele quiser, Ele pode fazer um milagre. Mas Ele tem que querer. Mas também, se Deus não fizer, nós iremos louvar e agradecer e engrandecer o Senhor no mesmo jeito, com a mesma intensidade e com o mesmo propósito. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Na mesma intensidade. Ele deu, Ele tira, Ele faz o que Ele quiser. Tem coisa que a gente quer assim, que o Senhor não é claro, mas a gente sente no nosso coração, a gente sente na nossa alma. A gente sabe discernir os tempos, as estações, algumas coisas.
Que a gente fala, meu Deus, que isso que eu estou sentindo? Que isso que eu estou sentindo? Que a palavra de Deus diz que o nosso coração também, ele é o quê? Enganoso. Ele pode nos enganar. E a gente precisa ter algumas convicções, como eu dizia para minha filha. A gente pode ter algumas convicções disso. Então, no cenário aqui ao qual eles estavam vivendo, era um cenário de sorte o que? Humana. Era de sorte humana. Eles iam jogar ali a sorte para escolher o dia ao qual eles iam dar cabo daquilo que já estava decidido. Não seria somente Mardoqueu, mas todo o povo dele. A fúria era tão grande que agora não bastasse só tirar a vida de Mardoqueu. Agora vamos tirar também a vida de todo o povo dele. E tem hora que o inimigo diz assim, eu não vou tocar só nela, eu vou tocar em toda a família. E ele vem com tudo, ele vem com os 2 pés na parede, arrombando, porque o inimigo é assim, ele entra pela porta dos fundos, ele é astuto, mas o Senhor não, o Senhor ele bate na porta, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, se tu abrir a porta eu entrarei e cearei contigo e você comigo. O Senhor é assim, ele é educado, ele é Lorde, ele vai batendo, filho, vinde a mim, filho, se volta para mim, filho, eu tenho resposta para a tua vida, se dobra aos meus pés, ele vai batendo, eu quero você perto de mim, tira as suas madrugadas para falar comigo, eu quero ter um contato especial com você. Ele é Lorde, o inimigo não, irmão, ele vem pela porta dos fundos, ele vem arrombando tudo. Então eles estavam tentando ali tirar a sorte, fazer algo humano, mas o Senhor não, ele vem com a resposta dos céus sobre as nossas vidas, e a resposta, ela vem do Senhor. Coloca aí para mim, Caio, Provérbios 16, versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão, do Senhor procede a decisão. Meu irmão, tu não está na mão do homem, tu não está na mão do homem, você está na mão do Senhor. A resposta que tu tem, que você precisa, ela virá do Senhor. O Senhor tem uma resposta para a tua vida, para a tua vida. Mas tem um momento onde o Senhor começa a dar a virada na vida daquele homem, onde o rei, ele perde o sono, ele tem uma insônia. E ele começa a ler ali as crônicas, que é tudo escrito ali, tudo que se acontece no palácio, ele começa a ler. Quem fez o rei perder o sono? O Senhor. Alguém vai perder o sono por tua causa. O Senhor vai fazer alguém perder o sono por tua causa, para te dar uma resposta. Você vai ser a resposta de alguma pessoa que o Senhor não vai deixar ela dormir por tua causa. Você que está esperando uma causa, uma resposta do Senhor, é sobre a sua vida que o Senhor está falando nesta noite. Eu vou perturbar, eu vou fazer tirar o sono, porque eu vou te dar uma resposta. Meu irmão, uma vez eu estava precisando que o Senhor viesse com libertação na vida do meu irmão tinha se desviado. E eu comecei a orar, Senhor, faz ele perder o sono, faz ele perder a fome. Que o teu Espírito, Senhor, perturbe ele, tira a paz dele, até ele voltar para ti. E sabe o que aconteceu? Ele começou a perder o sono, ele começou a perder a fome. Ele tinha terminado o noivado para ficar com uma feiticeira. Deu 15 dias, ele voltou para o caminho do Senhor e o Senhor fez tudo. É estratégia de como nós oramos. O Senhor fez aquele rei perder o sono. Isso não foi coincidência, foi a mão divina do Senhor trabalhando em favor daqueles que esperam no Senhor. Se você tem esperado no Senhor, o Senhor vai trabalhar em seu favor. Coloca aí para mim, Caio, Salmo 121, versículo 4. Salmo 121, versículo 4. Certamente, o protetor de Israel não cochila e nem dorme. Na minha versão está dizendo assim: eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Por tua causa o Senhor não dorme. Ele vigia, ele fica acordado. Ele sacudiu aquele rei, viu na memória, e quando ele viu ali o que Mardoqueu tinha feito, ele pega e pergunta para aqueles homens: o que foi feito a Mardoqueu? Nada. O que ele recebeu? Nada.
Tinha um tempo, e nesse tempo de 1 ano o Senhor foi trabalhando. O Senhor foi trabalhando. Parece a gente lendo a história que foi tudo assim, né? Uma coisa atrás da outra, mas não foi. Teve um tempo de preparo, um tempo de choro. O choro era ouvido na cidade. O Senhor tem visto o teu choro. O Senhor tem visto o teu clamor. O Senhor tem visto as tuas lágrimas. Mas o Senhor está trabalhando em teu favor também. Daniel 2:21, coloca aí para mim, Caio, por favor. Daniel 2:21. Ele muda as épocas. Quem muda as épocas? As estações. Ele destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. O Senhor muda por causa de você. O Senhor muda. O Senhor muda contrato. O Senhor muda leis. O Senhor muda a situação só por causa de você. Você está precisando que mude alguma coisa? Então ore. Senhor, muda esse contrato. Senhor, muda isso. Esses dias tão maravilhosos. Cadê a irmã? Eita, esposa do irmão Elias. Cadê tua irmã Célia? Irmã Célia estava contando aqui pra gente que perdeu o emprego. Não foi, irmã Célia? E ela chorou, porque ela precisava daquele emprego, precisava daquele emprego, e ela ficou tão desestabilizada. Senhor, eu precisava daquele emprego. E ela falou que foi para a igreja, e chegou lá, ela chorava tanto, as irmãs estavam lá orando, e a pastora virou para ela: Célia, o que foi? Parecia que tinha perdido um filho, alguém, de tanto que ela chorava e chorava. Ai, pastora, aí a pastora disse para ela: calma, Célia, calma. Todo mundo foi mandado embora do setor dela, todo mundo foi dispensado. Estava com aquela carta, como é que é o nome mesmo? Aviso prévio. Estava com todo mundo, tinha assinado já o aviso prévio, todo mundo ia ser mandado embora. E ela: Senhor, não posso ficar sem emprego, Senhor, eu não posso, sabe o desespero quando bate na porta. E a irmã Célia falou, quando passou o tempo, não foi, irmã Célia? Pediram e todo mundo foi recontratado. Aí sabe o que eu falei para ela? Os outros ganhou de bandeja o que tu chorou. É verdade, irmãos. É verdade que eu estou falando para você. Muitas vezes muitos ímpios são abençoados por causa de você. Todo mundo foi recontratado de novo, mas quem chorou foi a irmã Célia. Ganharam a bênção por causa da serva do Senhor. Ninguém ficou de fora, porque é como o Senhor faz. Então o Senhor pega aquele decreto de morte e traz, irmão, a reversão, Senhor, de tudo aquilo que Amã fez. Salmos 9, versículo 15, coloca aí para mim, Caio, e 16. Irmãos, ele fez uma cova de 25 metros. Caíram as nações na cova que abriram, os seus pés ficaram presos no laço que esconderam. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. Os ímpios caem nas suas próprias armadilhas. Quem cava uma cova nela, não te preocupes, meu irmão. Quem está articulando contra você, não te preocupes. Quem age contra você, não te preocupes. Quem cava uma cova, cai. E sabe o que eu descobri esses dias, lendo o livro de Esté, estudando? Que os filhos de Amã foram enforcados depois de mortos. E foram enforcados um emparelhado debaixo do outro. Eles já estavam mortos. Se estavam mortos, precisavam ser enforcados? Já estavam mortos. Eles não foram mortos enforcados, não. Eles mataram ele e depois ainda enforcaram. Porque Deus tinha uma lei contra os agagitas. Quando Moisés estava ali no monte, Arão e Ur, cada um segurando nas mãos, Josué lutando com aquele povo que queria exterminar o povo de Deus. Os agagitas é o diabo e o inferno que se levanta contra as nossas vidas. E quando Deus manda Saul matar os agagitas, e ele não mata, ele preserva, ele leva o rei vivo. Tem coisa que o Senhor quer, a morte, irmãos. É a morte. Esses dias na consagração a gente estava falando sobre isso.
Será que o Senhor mandasse você pegar uma espada, entrar numa cidade, matar criança, matar os bois, matar animais, vocês teriam coragem de fazer isso? Ou é você ou é eles? Matar criança, você olhar e você tem que pá, 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 e decepar. Imagine uma ordem vinda do alto, do Deus de amor, exterminar um povo. Mas o Senhor sabe o que está no coração, o Senhor sabe. Então quando o Senhor mata alguém, o Senhor destrói alguém, a gente fala assim, não, mas era tão bonzinho aos nossos olhos. O Senhor conhece coisas que nós desconhecemos no coração de pessoas que nós desconhecemos. Salmo 126, 1, Caio, por favor, estamos terminando. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe a restauração a Sião, era como se estivessem sonhando. A vitória que o Senhor vai te dar é tão grande, minha irmã, que você vai rir, você vai chorar, vai ser uma mistura de riso com choro, que você vai falar assim, não é possível, eu estou sonhando. É tão grande o que o Senhor tem para fazer na tua vida, porque nesses últimos dias o Senhor tem feito coisas sobrenaturais. É sobre coisas sobrenaturais, é sobre coisas sobrenaturais que eu estou falando nesta noite. Mudar a sorte de Mardoqueu foi algo sobrenatural no reino espiritual, e o que o Senhor está fazendo na tua vida é algo surreal, que você vai ficar como que sonha, paralisado diante do que o Senhor está colocando diante de ti. Isaías 54, 17, coloca aí para mim, Caio, por favor. Nos diz assim: nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você a condenará toda a língua que quiser acusá-lo em juízo. Recebe aí, meu irmão, levanta a tua mão e recebe. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que procede de mim, diz o Senhor teu Deus. Fique de pé, meus irmãos. Fique de pé. Você já entendeu, não entendeu o recado que o Senhor deu para você nesta noite? Você tem um Deus que muda a sorte. É um Deus que tem toda a sorte nas tuas mãos. Ele não fugiu do controle. E Ele não vai fugir. Coloque a mão no seu coração, Pai, no nome de Jesus. A esperança para o ferido, para o machucado, para o ressentido, para o magoado, para o perseguido. A esperança, Senhor, daqueles, Senhor, que estão diante dos teus pés, Senhor, que estão colocando, Senhor, as impossibilidades, Senhor, diante de Ti. Nós te pedimos nessa noite, se levanta com poder e glória, manifesta o Teu poder sobre a vida da Tua igreja, traz, Senhor, a verdade, traz a clareza, traz o discernimento, Senhor, entra com o Teu poder, com a Tua unção, Senhor, e desfaz todo o terreno inimigo. Tudo aquilo que o inimigo articulou, tudo aquilo que o inimigo preparou, vai desfazendo agora nesse momento. Tu és o Deus da justiça e Tu age com justiça no meio do seu povo. Coloca paz nos corações nessa noite, Senhor, porque essa peleja é Tua, essa peleja não é nossa. O Senhor é aquele que vira todo o quadro, o Senhor é aquele que traz todo o resultado. O Senhor é aquele, Senhor, que vai à nossa frente, que envergonha. Faz cair, Senhor, faz cair toda barreira, todas as impossibilidades, Senhor, que se levantaram contra a vida dos Teus filhos, muros, as muralhas, meu Pai. Em nome de Jesus, e traz resposta ainda essa semana, Senhor, eu te peço. No nome de Jesus, surpreende a muitos, que o riso, a alegria vem, Senhor, sobre os seus rostos, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a tristeza e anima o coração dos teus servos, porque a vitória é daqueles que confiam em Ti, e nós confiamos em Ti, no Teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, irmãos? Cante essa canção. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor.
recebem essa palavra nessa noite? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Fiel é o Senhor. Nós começamos na última sexta-feira um período de imersão. Desde a última sexta-feira, de forma muito intensa. Sexta, sábado de manhã, à tarde, à noite, hoje. Esse é o segundo culto de hoje. E eu tenho certeza, assim como Deus falou em cada um dessas reuniões, desses encontros, e mesmo nós homens que estávamos envolvidos com tantas outras programações, mas a gente foi recebendo das parcelas e das porções que Deus estava disponibilizando. E uma delas, eu sou muito de ser visual, né, de gravar, de gesticular, porque eu acredito que isso nos ajuda a memorizar. E uma das coisas que ficou, eu cheguei em casa já fazendo assim, estralando o dedo. O que você lembra disso? Quem pegou essa? Quem pegou essa, irmãos? Aleluia. Deus, ó, sabe o que quer dizer isso? No estalar de dedos, Deus pode mudar toda uma história. A pregadora falou, eu tomei posse. Eu falei, Senhor, já vou entrando. Hoje é o primeiro dia de uma nova semana. Eu já estou entrando essa semana falando, ó Deus, ó, Senhor, aquela situação, ó, Senhor Deus, aquele problema, ó, aquela circunstância, aquele milagre sobre aquela casa, Senhor. Eu sei que no estalar de dedos tu pode trazer novamente, ressuscitar novamente, manifestar novamente o seu direcionamento, o seu cuidado. Nós não vamos entrar nessa semana da mesma maneira. Será que você poderia pelo menos me ajudar a ser profeta de Deus? Diga pelo menos para 3 pessoas. Você não vai entrar da mesma forma nessa semana que está começando. Agora é debaixo de posicionamento, é debaixo de um direcionamento do Senhor. Antes de você se assentar, já vou te liberar. As mulheres têm uma apresentação. A Esther, a rainha veio hoje, a rainha está aqui hoje. E o rei? Glória a Deus, o rei está aí também? Diga assim comigo se você puder. Eis-me aqui, rendido estou. Faz em mim o teu querer, Senhor. Faça, Senhor, nas nossas vidas o teu querer, Jesus. Eis-me aqui, rendido estou. Diga para Ele. Feche os teus
todos com as mãos erguidas bem alto, bem alto, bem alto. Meu Deus, não há demônio, nem empecilhos, nem barreiras, nem problemas que não sejam vencidos pelo poder da adoração e do louvor. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Bem forte, declare, diga. É pra ti, Jesus. Esse seminário, Senhor, essa conferência. Pra ti, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendida a ti estou. Pra sempre, pra sempre. Como se fosse a tua última adoração. Declare pra Ele. Minha vida dou. Eu sinto Deus aqui nesta noite, irmãos. Os céus estão abertos. A tua casa está sendo alcançada, os teus filhos, a tua herdade, a tua parentela, os teus projetos mais secretos. Em mim, o teu querer. Você pode aplaudir ao Senhor. Diga uma palavra de louvor e adoração a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ah, meu irmão. Nós vamos acabar essa conferência dizendo, Senhor, é numa nova posição que nós nos enquadramos. É numa nova posição, Senhor, que nós estamos e nos colocamos diante de Ti. Aleluia. Aleluia. Aleluia, é tempo novo. Diga para quem está perto, é tempo novo. É tempo de avançar. Hoje de manhã nós saímos daqui. O povo que estava aqui pela manhã saiu daqui debaixo dessa visão. E não pode ser diferente para você não, meu irmão. Aleluia, ainda neste mês de março, março ainda não acabou. Diga para quem está perto, março ainda não acabou. Não acabou, Deus pode fazer. A pastora tem lançado uma palavra profética lá em casa, e ela trouxe isso aqui na igreja, que Deus pode fazer nesses próximos dias aquilo que não aconteceu em 10 anos. Quem crê nessa palavra de Deus? Quem crê nisso? Naquilo que não aconteceu em 10 anos, Deus pode fazer. Os próximos dias serão de exaltação, de milagre, de honra, de renovo, de paz. Aleluia. Glória a Deus. Só quem está feliz diz amém. Aleluia, vem comigo, dizendo assim então, ó, bem forte, e as palmas. Ei. Vem comigo dizendo, aquele que está feliz, diga amém. Pode ficar melhor, hein? Aquele que está feliz, grite aleluia. Meu Deus, aquele que está feliz, bata palmas. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus o coração a gente é feliz. Ouça essa, Satanás. Com Jesus o coração tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o motivo das nossas palmas assim, ó. Meu Deus. Então vem comigo, vem forte, povo de Deus. Quem está feliz, diga amém. Oh, aleluia. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas e aquele que está feliz,
motivo da nossa alegria. Diga mais uma vez, bem forte. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, faz barulho aí, igreja, Ministério Pleno Amor. Aleluia. Glória a Deus. É assim que nós vamos finalizar. Sente só por mais alguns instantes. Estamos chegando ao final. A pastora Magali pediu que eu compartilhasse com a igreja esse momento final. Realmente, como ela mencionou, nesses últimos dias, ela esteve